Olá, aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório, comigo o meu dileto companheiro Alcir Almeida, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da liberdade de consciência. Daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu prezado, seja bem-vindo para mais um bate-papo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília e por cada um dos canais da Comunhão Espírita dentro do YouTube. Vamos lembrar, tem Comunhão Espírita, tem TV Comunhão, tem TV Comunhão 2, tem vários canais, cada um e todos ao mesmo tempo, atendendo à nossa necessidade de divulgar a doutrina espírita da melhor forma possível. Um forte abraço a cada um de vocês. Almeida, no último programa, nós paramos na questão 836, nós fizemos a análise de uma única questão no programa anterior, e hoje nós vamos dar continuidade a partir da de número 837, quando o Kardec perguntou qual é o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência. O que é que pode acontecer? Quais os resultados quando nós, de alguma forma, impomos entraves na liberdade de consciência nossa e de outrem? O que é que pode decorrer disso? Essa pergunta é maravilhosa porque dá para a gente falar de tanta coisa importante. Espero que a gente não faça como no programa anterior, ficamos numa pergunta só, né? Gente, a gente tem que pedir desculpa a vocês, mas é tanta coisa bacana. Vocês, infelizmente, não podem acompanhar os nossos quebra-pau aqui de debate de ideias antes da gente começar a gravar. Nos bastidores. Nos bastidores nossos aqui. E tem bastidores que são sensacionais, né? É verdade. Tem, porque aí a gente tem plena liberdade de consciência, que sempre nós temos, mas entre nós a gente tem plena liberdade de expressão. Né? Então, poxa, a gente discute, a gente vai, debate, não é aqui, é ali, e a gente vai aprendendo juntos, né? E essa questão tem tudo a ver com isso. Porque nós já falamos nas últimas 2 semanas sobre liberdade de pensamento, que é absoluta. Nós estamos falando sobre a liberdade de consciência, que, como a gente conversou nas últimas 2 semanas, como é o processo de construção do ser, faz parte do processo da construção do ser como vida pensante de forma contínua, como uma formatação de um novo ser no exercício do livre-arbítrio. A gente falou disso nas últimas 2 semanas, né? E aí a gente faz a seguinte pergunta, o Kardec faz a seguinte pergunta: qual o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência? Ora, pois, toda vez em que alguém prejudica, constringe, oprime, atrapalha a liberdade de consciência de alguém, nós estamos, e aí você explica muito bem, nós estamos iniciando o capítulo dos traumas e dos distúrbios psíquicos. A gente está no início desse caminho. De repente, alguém quer ser um artista, né? Olha, ele ainda não se percebe como tal, mas ele quer ser pintor. Apenas para dar um exemplo. E aí eu sou um pai opressor, não, você tem que ser advogado, engenheiro, médico. Como é que você vai viver de arte? Isso não existe. E você começa a constranger a pessoa, psicologicamente falando. Você a oprime. Qual é o resultado que você vai obter? Enquanto aquele ser dominado
é efetivamente incapaz de exercer a sua expressão, ele vai receber esses inputs externos e vai se constranger, ele vai se oprimir, e vai criando recalques, e vai criando processos psíquicos doentios dentro dele. Porque ele tem um ser dentro dele que continua querendo ser pintor, mas ele tem do lado de fora uma resposta adequada à assistência. Você estabeleceu o conflito entre aquilo que o ser quer ser, expressão sua, e aquilo que a sociedade, o pai, sei lá que outra expressão, a religião, lhe impõe, né? Nós saímos do caminho da liberdade e começamos a falar do caminho dos recalques, dos distúrbios, dos desvios comportamentais, né? O primeiro é essa distonia entre o ser interior, aquele que quer se expressar, e aquele exterior. Aos poucos, dependendo de como o processo se desenvolve, você vai ter uma rebeldia, você vai ter um conflito, você vai ter uma fuga, e aí, como diz os psicólogos, os psicanalistas explicam muito melhor onde isso vai dar. Né? Mas basicamente é isso. Para responder objetivamente, qual é o resultado dos entraves, das imposições que oprimem, que negam a liberdade de consciência? Você começa a impor um comportamento para um ser que não é o comportamento que ele quer admitir, né? Aqui na resposta, na minha tradução, está escrito hipocrisia, mas tem tantos nomes que a gente poderia colocar aqui que dá para a gente ficar aqui no programa inteiro só nessa pergunta. É verdade, Almeida. E aqui eu quero fazer um adendo aos comentários que você fez, que eu acho que é interessante a gente fazer. Eu lembro, Almeida, lá na década de 80, 90, né, quando eu ainda não conhecia a psicologia junguiana, eu lembro de ter ouvido algumas críticas de pessoas que hoje eu entendo que não haviam entendido bem. Não haviam compreendido completamente a mensagem. Não haviam exatamente compreendido a mensagem. E dizia assim, ora, então quer dizer que para não traumatizar a pessoa, nós temos que aceitar tudo que vem dela? Aí é realmente não entender a mensagem. Não é isso que nós estamos dizendo. Não, o processo de crescimento espiritual e o processo de individuação que o Jung prega, é claro que está previsto vencermos alguns obstáculos no sentido de redirecionarmos nosso entendimento, nossos comportamentos, nossas atitudes. Por exemplo, uma criança que gosta de bater nos pais, de bater nos avós. É claro que você tem que educar essa criança. Oprimir essa tendência. Infelizmente, Você tem que reprimir isso aí. Tem que constranger essa criança para que ela mude, para que ela não ratifique esse comportamento. Que não reforce, né? Um jovem que está começando a sua vida profissional, eu estou dando exemplos aqui aleatórios, e costumeiramente chega atrasado para o expediente. Essa tendência tem que ser extirpada. Você tem que coibir isso, você tem que constranger essa pessoa e fazer ela entender que o cumprimento de horário é necessário, mesmo que isso possa gerar nela, momentaneamente, algum dissabor, etc, etc, etc. Então, não é disso que nós estamos falando. Não. Nós estamos falando daquela constrição feita a algumas pessoas, impedindo-as... Da expressão do eu mais profundo. Exatamente. Não é impedindo pais, educadores, chefes, quem quer que seja, qualquer um que tenha uma autoridade na escala hierárquica, de chamar a atenção de alguém e corrigir um desvio de comportamento. Que isso fique bem claro. Não, obrigado.
É isso eu mesmo. achei que interessante a Não, gente... é importante, é importante. Tem que separar o joio do Me trigo. passou aqui na cabeça um jovem que está vendo aqui e dizer, tá vendo, pai, mãe, vocês não podem fazer isso comigo porque eu vou ficar constrangido. Olha, aprender a conviver com constrições, com frustrações, faz parte do processo de amadurecimento. Faz parte, Almeida. E é bem verdade, aquele que não passa por esses momentos não se educa. Não, ele se torna um adulto instável, É, frágil, ele se torna um pedaço de vidro. achando que Muito, pode aparentemente, muito resistente, muito transparente, mas diante do menor choque se fragmenta. se fragmenta. Exatamente. Bom, dito isso, eu vou repetir a pergunta e ler a resposta. Uhum. Qual é o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência? Resposta: constranger os homens a agirem de modo contrário ao que pensam, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Aqui agora, Almeida, se você me permite, eu fazer mais um comentário para a gente Uhum. esclarecer ainda um pouco mais. O Almeida acabou de comentar que aqui nos bastidores nós temos algumas vezes discussões no sentido de Debate. de debater, Quem debate é a ideia. o debate de ideias. E aqui e acolá nós encontramos determinados pontos de vista que nos colocam em ambientes opostos. Sim. E isso é muito saudável. Eu penso de um jeito, o Almeida pensa de outro. Outras não raras vezes, nós discordamos de algum ponto que está aqui no Livro dos Espíritos. É provável que algum dos ouvintes se choque e diga assim, nossa, mas eles discordam Blasfêmia. do Kardec? Blasfêmia. Em outra situação seria uma blasfêmia. Mas quando a gente lembra do que o Kardec afirmou, que o espírita, o verdadeiro espírita é um livre pensador, ele quer dizer, ele diz que o verdadeiro espírita, ele tem essa liberdade de consciência, de concordar ou de discordar. Quando eu e o Almeida e vocês discordam de alguma coisa que está aqui no Livro dos Espíritos, nós não estamos dizendo que o Kardec está errado. Nós só estamos dizendo que, na altura da minha capacidade de compreensão, Neste momento, eu não compreendo isso. dessa forma. Eu não compreendo dessa forma. E é assim a vida vai, assim a vida segue. Se vocês pararem para pensar, eu já me coloquei nessa situação várias vezes, coisas que eu não concordava há 30 anos atrás, hoje eu olho e digo, caramba, eu estava errado. E hoje eu concordo. A maturidade, a evolução, faz a gente mudar a percepção de determinadas coisas. E nós não devemos impor ao outro, eu não devo impor ao Almeida que ele veja determinada questão do jeito que eu vejo. Eu preciso reconhecer, eu ia até cometer um erro, eu ia dizer assim, eu preciso dar ao Almeida a liberdade de consciência. Não sou eu que dou liberdade de consciência para ninguém. Eu preciso aceitar a liberdade de consciência que ele tem e ver aquilo que eu vejo de forma diferente. E não é por isso que nós vamos nos tornar inimigos ou precisar nos afastar um do outro porque a gente pensa de forma diferente, né? A gente pode chamar isso também de maturidade de consciência. Aceitar que o outro pode ter uma percepção diferente de algo que é apresentado a ambos. É disso que o Kardec está falando. Precisamos reconhecer essa liberdade de o outro pensar de forma diferente. Respeitar o momento do outro, né? Respeitar o momento do outro. Eu acho que tá bom, né? Vamos seguir as questões. Acho que podemos seguir. sempre... Ler a resposta aí até o final, já lemos. Já lemos. Eu fico sempre receoso de deixar um mal entendido para quem está assistindo. Mas eu acho que ficou claro.
Uhum. Questão 838. Toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? Deu spoiler. Nos meus comentários eu acabei Já dando deu spoiler. spoiler. Claro, Não é? toda ideia merece respeito, por mais equivocada que possa estar. É, Reflete um momento, um flash no grande concerto da história. Faz parte. é. A gente vê muito isso. Eu aprendi muito. Eu tenho 2 filhos, né? Você tem um, né, Almeida? Tem um. Eu tenho aprendido muito. Eu aprendi muito com os filhos, principalmente na adolescência deles, né? É. Quando tem situações que a percepção deles é diametralmente oposta daquelas e a gente fica com aquela intenção de dizer é por aqui, pronto, mas não, deixa. Claro que a gente não vai deixar cair no poço, mas Você não vai deixar um filho enfiar o dedo na tomada antiga e tomar um choque. mas determinada coisa, deixa ele seguir o caminho, Uhum. espera a queda, né? Depois você vai lá, levanta. É terrível essa frase, mas ela é assim mesmo. Tem hora que você tem que deixar até ouvir o choro, aí você vai lá. Aí você vai lá e diz, tá vendo aí, menino? O que é que eu te falei? Às vezes nem precisa, né? Às vezes só vai, limpa lá o arranhão. Olha, não faz isso não, que vai acabar machucando de novo. A queda já ensinou a ele. A queda já foi o suficiente. A queda já ensinou. Resposta, Almeida. Toda crença é respeitável? Toda. Resposta. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. Bem lembrado. O Espírito da Verdade tá fundamental. Quando essa ideia é sincera, quando há sinceridade, quando não há manipulação. Exato. E a manipulação, ela se dá de diversas formas, com diversas intenções. Ora, pois, mesmo a criança, como é que a gente fala, gente? Birrenta. Estou cansado, me leva no colo. Quem é o pai, quem é a mãe, que não deu mais 5 passos na frente? É mesmo? É mesmo? Você está cansado? Então, você vai ter que ficar aí, porque eu tenho que ir embora. E na sequência ele corre atrás. Vai andando atrás. Quem é o pai, quem é a mãe que nunca fez isso? Que a criança já vai ficando grandinha, né? Tu já tem outro para carregar no colo. E aí tu leva, né? Quando é uma coisa sincera. E a criança, ela percebe isso, ela tenta manipular. Ela tenta manipular não com má intenção, mas não é sincero o objetivo dele. Quando ele diz estou cansado, não, ele quer o colo. Ele não quer se exercitar. Ele não quer passar o sufoco. De forma semelhante, e permita-me, quando alguém defende alguma ideia, seja filosófica, seja religiosa, seja política, seja lá o que for, todas as ideias merecem respeito, desde que sejam sinceras. Poxa, você está numa determinada situação e um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã começa a apresentar ideias apenas para ridicularizar a sua fé, por exemplo, você não vai alimentar a discussão. Exatamente. Porque não merece respeito. Não, mas ele apresentou uma ideia porque ele acredita naquilo e está querendo... Por que isso não está certo? Você vai conversar, você vai dialogar, você vai apresentar seus pontos de vista, você vai defender suas ideias da melhor forma. Porque há uma boa fé da parte do próximo. Quando essa boa fé não é presente, não merece respeito. Seja uma ideia política, seja uma ideia religiosa, seja uma ideia filosófica. Né? Exatamente. Porque senão a gente vai entrar... Por favor, façam aí a pesquisa, silogismo.
né? Na filosofia existe a figura do silogismo, que é um exercício de lógica criado para induzir o erro, né? Pode induzir ao erro. Pode induzir ao erro. Ele não é feito para induzir ao erro, mas ele pode ser utilizado para induzir ao erro, né? Olha, ontem foi dia, sei lá, 25 de março e ontem choveu. Ora, dia 25 de março chove. A premissa é verdadeira, mas a conclusão é falsa. A conclusão é o silogismo. Nem todo 25 de março vai chover, gente. Para. Né? E isso a gente tem que ter esse exercício de crítica, né? Como disciplina filosófica, de compreender isso e a gente compreender o que é sinceridade e o que não é. Né? Sem usar nomes, sem usar adjetivos outros, mas a gente, quando pega um livro dos Espíritos, você tem que ser crítico. Mas é isso mesmo? Isso aqui tem composição na realidade? Não tem? Aí eu pego um Fonte Viva. Ah, não, isso aqui tem lógica, isso aqui não tem lógica, Emmanuel tá certo, Emmanuel não tá, por quê? É exercer a crítica. Quando você abre um jornal, quando você liga o seu computador, hoje em dia ninguém mais liga computador, quando eu pego o meu celular para entrar na internet, ver um blog de notícias, um Spotify, um Instagram, eu tenho que ter essa consciência. O que está vindo aí é sincero ou não é? De onde essa pessoa está tirando essa ideia? Onde ela me quer conduzir? Está faltando isso. Levar, né? Eu sempre brinco. É mais importante do que as suas palavras me falam é para onde os seus passos me conduzem, né? Essa se alguém escreveu, por favor, me diga, mas eu falo isso já tem uns 40 anos. Não, tem uma que é similar, eu não estou lembrando agora o autor, que diz o seguinte: o que você faz me fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É por aí. Ou seja, é similar o exemplo arrasta, né? O que você faz é o que me convence. É verdade, né? Então, só nessa questão aí, do mesmo jeito que você fez aquela para na questão anterior, é a questão da sinceridade. Se é sincera a crença, ela merece respeito, seja qual for. Se não tem sinceridade, não merece respeito. Rapaz. Se tem manipulação filosófica, religiosa, política, não merece respeito. Eu estou lembrando de um colega, não vou citar o nome dele, eu não tenho permissão, mas ele é uma liderança de uma certa corrente religiosa, e uma vez a gente se conheceu e ele começou a me fazer perguntas sobre a doutrina espírita, né? E foi um papo muito bacana, porque ele perguntava: como é que vocês entendem isso? É assim, assim, assim. Ele dizia: na nossa lógica a gente entende desse jeito. Cara, e foi um papo maravilhoso, onde algumas coisas ele disse: eu não sabia que o Espiritismo também entendia desse jeito, bacana, então tem um ponto de convergência entre nós. Não, isso aqui não converge. Nós somos cristãos, nunca se esqueça. Isso aqui não converge, isso aqui converge. E foi um papo rico, porque ele saiu com uma outra percepção, porque ele reconheceu que tinha uma percepção distorcida do Espiritismo, por desconhecer, e num bate-papo rápido ali, de umas 3 horas, ele conseguiu ver... Ter um flashzinho a mais do que a doutrina espírita. Ver a doutrina espírita com outros olhos. Ele não teve a intenção de me converter para a religião dele. Ele não deixou da religião dele, nem você deixou a doutrina espírita. Nem eu da minha, e a gente conversou e nós somos amigos até hoje. E ficaram mais ricos. E ficamos mais ricos e aumentou a intimidade, porque eu vi assim como... Não, tem aquela coisa, né? Não, cara. Continua cada um na sua, mas com pontos de interseções reconhecidos, a amizade mais fortalecida, o respeito pelo outro e pelo trabalho do outro mais reconhecido, e é assim que deve ser, é assim que deve seguir a vida. Mais alguma coisa? O tempo rugiu. Bacana.
Eu não vou ler a próxima questão, Almeida. O tempo já está bem em cima, né? Nós paramos aqui na questão de número 838. Vamos ficar por aqui, porque ainda tem mais umas 5 questões pela frente tratando desse assunto. Para não dar spoiler, vamos deixar para o próximo programa, tá bom? Mas fiquem, sem dúvida, é um tema maravilhoso, viu? Compreender fundamento, é o fundamento do pensamento lógico, o fundamento da fé está aqui. Exato. Bom, e repetindo mais uma vez, nós já falamos nos programas anteriores, a Comunhão Espírita de Brasília precisou dar uma organizada nas suas redes sociais e até o final do ano passado, este programa poderia ser acessado no canal do youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. Hoje, o nosso programa ele está albergado no canal youtube.com/TV Comunhão, tá? Então, no canal anterior, vocês vão encontrar ainda os programas anteriores, mas de uns 3 ou 4 programas para cá, todos eles já estão albergados no canal youtube.com/TV Comunhão. E aí eu peço para você se inscrever nesse novo canal, para que você possa continuar recebendo a nossa programação, os próximos programas. Óbvio, não precisa se desinscrever do programa anterior, porque continua tendo a programação específica daquele canal, mas especificamente do nosso programa, acesse youtube.com/TV Comunhão. Almeida, muito obrigado e até o próximo programa. Eu que agradeço aqui, agradecemos a presença de vocês. Gostaram? Deixem o like. Não gostaram? E digam por que não gostaram. Esse programa aqui não é do Ricardo, muito menos meu. Ele é de vocês, para que a gente possa compreender cada vez mais e melhor o que é que nós temos no Livro dos Espíritos. Forte abraço. Até o próximo programa.